Bom dia. Hoje eu e o meu grupo, composto pela Gabriela, pelo Gabriel Bazovinic e o Gabriel Siloto, iremos falar a vocês mais sobre as células-tronco mesenquimais humanas, mais especificamente sobre os critérios necessários para a validação da qualidade, da segurança e da eficácia dos produtos baseados neles. As células-tronco mesenquimais humanas, então, são células multipotentes, ou seja, células que podem se diferenciar em alguns tipos de células do corpo humano. Por exemplo, nesse caso, elas podem se diferenciar em osteoblastos, condrócitos, miócitos e adipócitos. Esses tratamentos baseados nas células-tronco têm uma ampla gama de aplicações, tanto em doenças autoimunes, câncer, o tratamento contra a rejeição de enxertos. Um exemplo de doença autoimune seria a esclerose múltipla. E vale ressaltar que esses tratamentos possuem dois tipos principais: o tratamento alogênico e o tratamento autólogo, onde o tratamento alogênico recebe as células, o paciente recebe as células de uma outra pessoa, e o tratamento autólogo é feito com as próprias células do paciente, o qual está recebendo o tratamento. Seria de se esperar que, para um tratamento autólogo, não haveria ou haveria uma diminuição do risco de rejeição das células. Hoje em dia, nós temos uma grande quantidade de estudos e ensaios clínicos tratando sobre o uso de células-troncos em tratamentos. Porém, nós não temos tantos produtos atualmente disponíveis. Isso é justamente porque os produtos são considerados medicinais e biológicos, possuindo uma grande complexidade para a sua produção e algumas considerações legais para a sua distribuição e venda como tratamento. Então, os produtos em si, eles devem garantir a segurança do paciente e garantir que não haja nenhum outro efeito inesperado. Da mesma forma, as células devem estar vivas para a sua administração no paciente. Ou seja, tanto durante o processo quanto o processo de transporte, elas devem ser preservadas para que no futuro elas possam agir sobre o paciente. Os produtos também devem ser aprovados pelo órgão responsável por produtos farmacêuticos, que no caso dos Estados Unidos, por exemplo, é a FDA, a Food and Drug Administration, e no Brasil é a Anvisa. Após essa breve introdução, eu vou falar agora um pouco a respeito do design do processo de manufatura de produtos à base de células-tronco mesenquimais. Bom, existe uma série de práticas que devem ser seguidas de forma a você conseguir realizar ou fazer o seu produto da melhor forma possível. Essa manufatura de produtos, ela sempre deve ser feita sob as condições estipuladas pelo GMP, que diz respeito a Good Manufacturing Practices. Essas práticas garantem que os produtos que têm como base essas células-tronco sejam manufaturados e checados de acordo com padrões de qualidade pré-definidos e aprovados por um controle de qualidade prévio. Essas GMPs minimizam os riscos de contaminação por agentes infecciosos durante o processo de manufatura celular e, além disso, para que esses processos, né, de manufatura requerem também a pré-determinação de protocolos de risco para cada processo. Tudo isso de forma a aumentar os cuidados, né, não correr risco de contaminação nem nada que possa prejudicar o seu produto, né, visto que células-tronco mesenquimais são extremamente sensíveis e o que você está querendo fazer pode ser facilmente contaminado. Bom, além disso, essa manufatura, ela requer programas de controle de qualidade e outros protocolos de manufatura. Esses protocolos devem ser validados juntamente com a infraestrutura do local, de forma a atender a todas as normas de biossegurança, e de que modo? Na limpeza, nos processos de expansão in vitro, que talvez tenha que se fazer para conseguir obter o produto final, transporte, entre outras coisas dentro do seu laboratório. Deve-se desenvolver, né, sempre um sistema dentro desses laboratórios baseado em procedimentos operacionais padrões, de forma que ocorra o mínimo de erros possível. Bom, mais especificamente, a manufatura de produtos que tem como base células tronco mesenquimais está dividida em alguns estágios.
Primeiro tem que haver uma seleção e avaliação da compatibilidade do doador a partir de terapias halogênicas, testes sorológicos e biópsia, de forma que a gente consiga identificar, estudar bem essa célula, ver se ela não tem, se esse indivíduo não está infectado com alguma doença, como por exemplo hepatites B e C, que costumam surtir efeito sobre essas células tronco. Depois disso deve ser feito um isolamento. Esse isolamento nada mais é do que para conseguir captar essas células tronco e a partir desse isolamento conseguir fazer uma caracterização que determine os produtos intermediários e também o produto final que se busca. A partir disso, é necessário um armazenamento adequado, que na maioria das vezes é a partir de uma criopreservação, né, em câmaras criogênicas. Depois um empacotamento, um selo de certificado, né, de que o produto está aprovado, o armazenamento adequado e, em seguida, caso tudo dê certo, uma distribuição para hospitais, centros de saúde e, bom, é, locais de saúde em geral. Antes de liberar um produto à base de HMSC, é necessário que o produto seja avaliado diante de diferentes critérios e que preencha alguns requisitos. Primeiro é feito o teste de identidade, que verifica se os componentes celulares da amostra são baseados em HMSC. São usados 3 critérios de avaliação, que foram propostos em 2006 pela Sociedade Internacional de Terapia Celular. O primeiro critério é de que as células tronco mesenquimais devem ser aderentes ao plástico. O segundo, que deve haver a expressão de determinadas enzimas e que não deve ter tido a expressão de outras enzimas. O terceiro é de que as células tronco mesenquimais devem ter alta plasticidade para que possam se diferenciar em adipócitos e osteoblastos. A expressão do HLA-DR é usada como critério qualitativo para o possível uso clínico. Já a viabilidade determina a porcentagem de HMSCs viáveis, já que a funcionalidade do produto depende de células vivas. A contagem deve ser feita manualmente com o uso de corantes, ou de forma automatizada usando, por exemplo, a citometria de fluxo. A pureza é analisada para verificar se não existem impurezas celulares como macrófagos ou impurezas do processo como reagentes, pois nada disso pode estar presente no produto final, já que podem causar reações adversas e podem inclusive ser tóxicos. O critério potência é definido como a capacidade, conforme indicada em testes laboratoriais ou por dados clínicos controlados, obtidos através da administração do produto de forma controlada para obter um determinado resultado. Para a determinação da potência, são necessários diversos ensaios biológicos, já que ainda não existe um protocolo bem descrito para que seja feita a análise, mas é uma análise necessária para ajudar na definição da dosagem a ser utilizada. Também é necessário que seja feita a análise da capacidade proliferativa, porque a efetividade do produto depende de uma das características essenciais das células troncos, que é a capacidade de autorrenovação e de expansão. Para uso terapêutico, a quantidade de células a ser administrada deve ser o dobro da encontrada em tecidos in vivo. O resultado do cálculo de capacidade proliferativa é dado em duplicação de população cumulativa, que é N sobre log 2, sendo N o número de células confluentes dividido pelo número inicial de células. A capacidade de proliferação das células criopreservadas pode ser mantida por muitos anos, mas isso pode fazer com que as células sofram algumas alterações biológicas e genéticas. A estabilidade genômica também é um importante critério a ser analisado, pois culturas de HMSC podem sofrer alterações cromossômicas a longo prazo. Alguns dos testes feitos dizem que essas células têm alta estabilidade, mas alguns demonstraram algumas alterações espontâneas, resultando na diminuição da estabilidade genética. Então é preciso saber o quanto ela é geneticamente estável para que seja seguro o uso clínico. A análise é feita usando métodos moleculares como a cariotipagem espectral ou por análise de cariótipo.
Também é preciso fazer um controle de qualidade microbiológico, já que o produto final não pode ter nenhum tipo de micro-organismo, seja bactéria, vírus, fungo ou prion. Normalmente, os testes são feitos de forma tradicional, com a inoculação direta em meio de cultura. Em teoria, os produtos não devem ter contaminações desse tipo, já que toda a produção deve ser feita em ambiente estéril e não podem ser usados posteriormente métodos de esterilização no produto, por causa da viabilidade das células de interesse. Também deve ser analisada a chance de desenvolvimento de tumores, mas ainda não existem diretrizes sobre como e quais testes devem se fazer. Quanto à eficácia, ela deve ser analisada de perto, já que o uso clínico de produtos baseados em HMSCs envolve diversos riscos. Diversos estudos demonstram uma boa taxa de sucesso no tratamento de distúrbios isquêmicos e imunológicos, mas outros estudos feitos não tiveram taxas animadoras, então o monitoramento deve ser feito frequentemente. Então, para concluir o trabalho, eu gostaria de citar algumas das conclusões que o artigo teve, né? Então, inicialmente, ele gosta de ressaltar que os produtos baseados em HMSC podem ser usados de inúmeras formas terapêuticas, como, por exemplo, para tratamento em casos de diabetes, queimaduras, osteoartrite, dentre outros campos relacionados à medicina regenerativa e à biomedicina. Só que o artigo gosta de frisar bem que, entretanto, essas novas terapias, para que elas possam ser empregadas, é necessário um processo de padronização rigoroso e específico, além de um autocontrole de um padrão de controle de qualidade dos processos produtivos, para que esse produto seja extremamente eficiente, específico e eficaz e não cause nenhum problema para o seu paciente, além, claro, de garantir a sua total eficiência. Além disso, todo esse processo de produção é extremamente específico e altamente rigoroso. E isso faz com que o produto final tenha um alto valor agregado, sendo que para sua ampla utilização seria necessário o surgimento de novas técnicas que façam com que reduza esse preço. Além disso, outro método que pode auxiliar na redução desses preços está associado à produção em massa de formas halogênicas do produto, bem como a incorporação e adaptação dos sistemas automatizados, que, por sua vez, auxiliarão na maior quantidade de produtos ofertados e redução do preço no mercado. E, portanto, para finalizar, vale ressaltar que a área de produção desses novos produtos é uma área em constante evolução, devido à sua especificidade e à sua novidade no mercado, né? Ser um novo produto, um novo fármaco, assim, digamos, né? Um novo método de tratamento. Então, ele é uma área que está em constante evolução e a cada dia pode surgirem novas novidades com relação a esses produtos.